E essa é uma regra que utiliza o cálculo da derivada para resolver problemas de limites. Nós iniciamos o curso de cálculo aprendendo a calcular limites de funções. E alguns limites, eles demandavam muito trabalho para que a gente conseguisse resolvê-los. Com a regra de L'Hopital, nós podemos resolver problemas de limites de uma maneira bem mais dinâmica. Claro que a gente se aproveita do fato de já ter aprendido a calcular derivadas, por isso que é importante que a gente esteja com o cálculo de derivadas bem, bem consistente, tá? Então, quando nós queremos calcular o limite do quociente de duas funções, e esse quociente ele resulta ou em zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, nós temos o que em matemática nós chamamos de uma indeterminação. Com essa indeterminação, nós não conseguimos saber qual é o valor da função naquele ponto. Usando essa ferramenta do cálculo do limite, nós podemos saber para que valores está tendendo essa função na vizinhança de um dado ponto, onde a função pode até nem estar definida. Então, nós vamos fazer isso utilizando a regra de L'Hopital, que diz o seguinte: se nós temos o quociente de duas funções e nós estamos calculando o limite, nós podemos calcular o limite da derivada dessas duas funções. Aqui eu tenho a regra de L'Hopital de maneira mais clara. Então, limite de f de x sobre g de x é igual ao limite da f' de x, ou seja, da derivada da função x, dividido pela derivada da função g de x. Claro que para que isso dê certo, é importante que o limite da f de x sobre a g de x, ou ele nos leve para zero sobre zero, ou ele nos leve para infinito sobre infinito. Então, nós temos que fazer essa verificação antes, tá? Então, nós vamos fazer alguns exemplos aqui de alguns cálculos de limites considerando a regra de L'Hopital. Aqui eu trouxe alguns exemplos já resolvidos, tá? Nós vamos só dar uma passada rápida por eles e depois nós fazemos fazemos na hora, assim, alguns exemplos, tá? Vamos pensar aqui, ó, nesse limite. Aqui demais, que peraí um pouquinho. Vamos pensar aqui no limite de 3x ao quadrado menos 7x mais 2, dividido por x ao quadrado mais 5x menos 14, quando x tende a 2. Primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é ver para que valor que nós estamos indo nesse limite. Então, quando nós temos o limite de um quociente de duas funções, nós podemos calcular o quociente dos limites, ou seja, limite, quando x tende a 2, de 3x ao quadrado menos 7x mais 2, dividido pelo limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado mais 5x menos 14. Como aqui nós estamos com funções polinomiais, nós podemos calcular esse limite fazendo a substituição direta de x por 2. Então, ali no numerador, nós vamos ficar com 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, menos 7 vezes 2, 14, mais 2. E no denominador, é
x ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4, mais 5 vezes o 2, que é 10, e menos 14. Vejam que no numerador eu tenho 12 menos 14 mais 2, que dá 0. E no denominador, 4 mais 10, 14, menos 14, 0. Então, esse limite, ele está me levando para uma indeterminação, 0 sobre 0. Eu não tenho como saber que valor é esse, 0 sobre 0. Esse valor não está definido para nós. Então, nós podemos usar aqui a regra de L'Hopital. E a regra de L'Hopital diz que eu posso calcular a derivada dessa função que está no numerador, calculo a derivada da função que está no denominador e aplico o limite novamente. Isso é o que foi feito aqui na linha de baixo. Vejam que a derivada de 3x ao quadrado menos 7x mais 2 é 6x menos 7. E a derivada de x ao quadrado mais 5x menos 14 é 2x mais 5. Agora eu consigo aplicar o limite novamente. Vou fazer aqui nesse lado, tá? Limite, quando x tende a 2, de 6x menos 7 sobre 2x mais 5, aplicando o limite ali, é um quociente de duas funções polinomiais, eu não vou fazer por falta de espaço, mas é o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. No numerador, fica 6 vezes 2, 12, menos 7, 5. E no denominador, 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Então, o limite dessa função inicial, nós calculamos através da regra de L'Hopital, só que agora o resultado não nos levou mais para uma indeterminação 0 sobre 0, e sim para um valor 5 dividido por 9. Então, é o quociente dessas duas funções, ou seja, essa função nova, ela tem um limite, e o limite é 5 nonos. Tá bem? Professor, então tu faz o cálculo do limite duas vezes? Sim. Quando ali, numa primeira inspeção, né, nós percebemos que o limite está nos levando à indeterminação 0 sobre 0, aí o que Tá. nós vamos fazer? Nós vamos calcular a derivada da função do numerador e a derivada da função do denominador e calcular o limite de novo. Pode ser que nós tenhamos que fazer isso mais vezes, tá? Nós vamos ver através de alguns exemplos em que a gente faça o teste e continue dando uma indeterminação. Aí a gente aplica a regra de L'Hopital mais Ah, uma vez. tá. Então, enquanto der a regra de indeterminação, tem que novamente calcular o limite. Isso, Tá, tá, isso ok. mesmo. Claro que é tudo, né? Tudo mudou a função, nós vamos ter um trabalho novo pela frente, né? O que nós temos que ter é força de vontade para não desistir e seguir tentando. Essa regra de L'Hopital, ela resolve muitos problemas de limite, mas não resolve todos. Mas o importante é que muitos dos problemas de limite nós conseguimos resolver pela regra de L'Hopital. Tá. A regra de L'Hopital associa-se às outras estratégias que nós já temos para o cálculo de limites. E uh, o importante é que a regra de L'Hopital faz uso da derivada, e a derivada utiliza o cálculo do limite, para que a derivada só existe porque existe o limite.
Na verdade, calcular a derivada de uma função é calcular um limite de uma função. Então, a gente faz um giro muito interessante, um fechamento, né, que agrega limites e derivadas. Depois, quando a gente começar a estudar as integrais, nós também vamos fazer essa associação da integral com a derivada. Tá, ok, professor. Tá bem? Eu vou, aproveitando ainda esse mesmo material que eu deixei para vocês ali, esse limite aqui, ele é um limite muito interessante, que é o exemplo 2, limite de seno x sobre x, quando x tende a zero. Claro, quando a gente vai calcular aqui o limite do seno, quando o x está tendendo a zero, seno de zero é zero. E o limite de x, quando x tende a zero, bom, aqui é claro que está sendo levado a zero. Então, nós temos aqui uma indeterminação zero sobre zero. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos calcular, vou chamar aqui ó, a função seno de f de x. Ali no primeiro exemplo, o limite é quando x tende a 2. Tem A essa diferença. 2. X tende a 2. Agora, o limite que nós estamos calculando, o x tende a zero. Ah, então são variáveis as tendências do x no limite. Pode ser Sim, zero, pode ser outra sim, numeração. sim. Não, o cálculo do limite, tu está calculando o valor de uma função para algum determinado x. Pode ser Tá, qualquer um, né? O x pode ser até, por exemplo, nós vamos ver no exemplo depois, o x pode ser infinito. Então a sim, gente não pensa num número para o x, a gente sabe que o x é um valor muito grande, mas não precisa tá, nem pensar que número é esse. sim, Então, eu vou chamar aqui essa função que está no numerador, que é seno x, eu vou chamar de f de x. Então, f de x é igual a seno x. Eu vou calcular a derivada dessa função, f' de x. A derivada do seno é cosseno. E no denominador, que eu tenho x, eu vou chamar essa função que está no denominador de g de x. G de x é igual a x. Vou calcular a derivada dessa função. A derivada de x é 1. Vejam que agora eu vou calcular o limite usando a regra de L'Hopital, né? Então eu calculo a derivada de seno, que é cosseno, e a derivada de x, que é 1. E aí eu aplico o limite de novo. Limite, quando x tende a zero, de cosseno x sobre 1. Bom, o cosseno de zero é 1. E no denominador, limite de uma constante é a própria constante. Então aqui eu fico com 1 sobre 1, que é 1. Então eu consigo calcular facilmente esse limite de seno x sobre x quando x tende a zero. Essa função, seno x sobre x, ela não está definida quando x é igual a zero. Porque fica um zero no denominador e um zero no numerador. Então ela não está definida. Mas eu consigo saber para que valor essa função está tendendo quando x tende a ser zero. Então essa função está tendendo para 1. Então a gente sabe que na vizinhança aqui do x igual a zero, essa função vai me levar para o 1. Embora ela não esteja definida para o x igual a zero. Tá bem? Agora vamos fazer uns exemplos. Depois tem mais um aqui resolvido, ó. Tá? Vocês dão uma olhada no cálculo que eu fiz. Mas agora eu vou resolver esses exercícios aqui que eu trouxe no material para vocês. E depois eu já disponibilizei lá também uma lista de exercícios para vocês praticarem. Tá bem? Agora eu vou parar de apresentar esse material
Esse material está no Moodle e eu vou compartilhar o quadro aqui com vocês, porque aí nós vamos resolver algumas. São aquelas que estão ali no material, tá? Vocês estão vendo aí o quadro branco? Sim, professor, estamos. Eu estou. Então tá. Então, ó, a primeira dos exercícios que eu trouxe ali para vocês é limite do logaritmo natural de x dividido por x menos 1 quando x tende a ser 1. Tá? Então, se o x tende a ser 1, o logaritmo natural de 1, por definição, tá? Logaritmo de 1 é sempre zero. E no denominador, quando x tende a 1, eu vou ficar com 1 menos 1, que vai dar zero. Então aqui eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0. Vou tentar, tá? Tudo são tentativas. Vou tentar aplicar a regra de L'Hopital, que diz que quando eu tenho um limite de um quociente de duas funções, eu posso calcular a derivada da função que está no numerador, a derivada da função que está no denominador e aplico o limite novamente com esses resultados. Então, primeiro eu vou pensar aqui, qual é a derivada? Eu vou chamar de f de x, o logaritmo natural de x. A derivada do logaritmo natural de x, deixa eu procurar aqui, é 1 sobre x. Tá? Eu disponibilizei ali para vocês no material uma tabela, né, com várias derivadas assim de funções mais clássicas, funções que aparecem sempre. Então, nós temos ali derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. E agora, peraí que aqui eu não coloquei que é a derivada, tá? Então, f' de x é igual a 1 sobre x. Agora sim. Vou chamar a função que está no denominador de g de x. Então, g de x é igual a x menos 1. Derivada de x menos 1, aí é uma função polinomial, né? Então, é derivada de x, que é 1, menos a derivada de 1, que é 0. Então, a derivada dessa função que está no denominador vai dar 1 menos 0, que é 1. Então, agora nós vamos calcular um novo limite, tá? Mas, na verdade, o que nós estamos calculando é o limite que está ali acima. É que nós estamos usando a regra de L'Hopital. Então, limite, quando x tende a 1, de... No lugar de escrever logaritmo natural de x, eu vou escrever a derivada do logaritmo natural de x, ou seja, 1 sobre x, que eu calculei ali. E no lugar de escrever x menos 1, eu vou escrever a derivada de x menos 1, que é 1. De modo que o limite de 1 sobre x, quando x tende a 1, eu vou até colocar assim, ó, para ficar bem claro que quando nós temos a derivada de um quociente, nós calculamos o quociente das derivadas. Então, eu vou calcular o limite quando x tende a 1 de 1 sobre x, dividido pelo limite quando x tende a 1 da constante 1. No numerador, eu tenho limite de 1 sobre x quando x tende a 1, ou seja, fazendo uma substituição direta aqui, eu fico 1 sobre 1, que vai dar 1.
E no denominador, derivada de uma constante é a própria constante. Aqui é 1. Então, limite, quando x tende a 1, da constante 1, né, é uma função constante, então é o próprio 1. Então, nós conseguimos calcular um limite que antes estava me dando como resultado uma indeterminação, agora nós calculamos, através da regra de L'Hopital, que esse limite, na verdade, ele resulta em 1. Tá, legal. Então agora nós vamos fazer outro exemplo, tá? Então agora, no exemplo B, nós temos a função exponencial e na x, e elevado na x, sobre x ao quadrado. Vejam que esse limite, eu quero saber o valor dessa função quando x tende a infinito. Então, o valor do x aqui não é nem um número, tá? O valor do x é uma ideia de infinito, ou seja, um número, um valor muito grande. Então, no numerador, a gente tem que pensar assim, ó, o que vai acontecer quando eu multiplicar o e por ele mesmo infinitas vezes? Esse número e é um número, tá? Que ele vale, né, aproximadamente 2,7. Então, quando a gente fica multiplicando 2,7 por 2,7 infinitas vezes, claro que esse número tende a ficar um número muito grande, porque eu estou sempre, imaginem, é quase 3, né? Imagine multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e ficar fazendo isso infinitas vezes. Professor, mas esse 2,7 é um número aleatório que tu Não, escreveu? não, é uma constante, tá? O número e, deixa eu ver aqui até se eu encontro ele aqui na calculadora. Deixa eu ver se essa minha calculadora tem. Ó, o número E é 2,7182811, aproximadamente 2,71. Professor, na verdade, não estou lembrada do valor do número E, não estou lembrada, mas eu estou conhecendo agora, não lembro. Lá no É, ensino. É, ó, aqui eu tô te dando o valor aproximado dele, tá? sim. Mas ele não é, ele continua aqui. Deixa eu botar aqui, ó, E. Pronto, ele é aproximadamente esse valor aí, 2,71821, é uma constante, tá? Ele Tá, ok. recebe esse nome porque ele é um número que ele acaba aparecendo em alguns problemas de modelagem matemática. Alguns problemas, por exemplo, de crescimento populacional, vai aparecer o número E. Em algumas aplicações econômicas também, quando a gente faz um empréstimo e nós estamos pagando esse empréstimo através de juros compostos, Bancárias, na verdade, né, professor? é, Aparece, vai tá, aparecer esse número, tá? sim. Então, esse é um número importante para a matemática. Eu não sabia, professor, é importante saber agora. Sim, sim. Então, E- bom, mas o importante aqui para nós, para o cálculo desse limite, é que o limite propõe que nós pegamos o número e e vamos multiplicar ele por ele mesmo infinitas vezes. Então, esse número ele tende a ser um número infinitamente grande, porque nós estamos multiplicando ele por ele mesmo infinitas vezes. E no denominador, nós temos x ao quadrado. Quando a gente substitui x por infinito, imagina, infinito é algo muito grande.
E se nós elevarmos ao quadrado, é claro que nós vamos ficar com um infinito muito grande. Então, nós estamos sendo levados para o infinito sobre o infinito. Nós não temos como pensar que valor é esse, infinito sobre infinito. Isso, para nós, é uma indeterminação. Nós sabemos que infinito é algo muito grande, mas infinito sobre infinito nós não temos como mensurar. Então, nós vamos tentar resolver esse problema, esse cálculo de limite, utilizando, mais uma vez, a regra de L'Hopital. E o que diz a regra de L'Hopital? Nos diz que nós vamos calcular a derivada da função que está no numerador, ou seja, eu vou chamar aqui a função que está no numerador de f de x. Então, f de x é igual a e na x. A derivada dessa função, derivada de e na x, é o próprio e na x. No denominador, eu tenho x ao quadrado. Então, vou chamar de g de x, essa função, x ao quadrado. Quando eu calculo a derivada dessa função g de x, ou seja, a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. E agora eu vou tentar calcular mais uma vez o limite, só que agora considerando esses novos valores. Pode falar, Murilo. Então tá. Então agora nós vamos de novo para o cálculo do limite, só que no numerador eu vou colocar a derivada, que x tende a infinito. No numerador é a derivada de e na x, que é o próprio e na x, tá? Não muda nada quando a gente calcula a derivada de e na x. E no denominador, a derivada de x ao quadrado é 2x. Agora eu faço o teste de novo. Quando eu substituo x por infinito, no numerador vai continuar me dando infinito, tá? E no denominador, 2 vezes o infinito continua sendo infinito. Então, aqui já é um exemplo daqueles que eu comentei contigo, Ana. Nós vamos ter que aplicar a regra de L'Hopital mais uma vez. Sim, professor. Vamos aplicar a regra mais uma vez. Então, agora a nossa função f, bom, ali continua sendo e na x, e quando a gente calcular a derivada de e na x, continua sendo e na x. Eu vou até, para não confundir, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui a derivada, eu já encontrei e na x, né? Então eu vou calcular a segunda derivada, f duas linhas de x. Continua sendo e na x. A função e na x é a única função que não se altera quando nós calculamos a derivada. E a função g' de x, que deu 2x, quando eu calcular agora a segunda derivada, tá? Porque eu vou aplicar a regra de L'Hopital de novo. Então, derivada de 2x é 2 vezes a derivada de x, que é 1. Então, fica 2. Agora eu vou lá para o cálculo do limite de novo. Limite, quando x tende a infinito, no numerador continua sendo e na x, porque a função e na x não se altera. No denominador ficou 2. Então, esse limite se resume ao limite quando x tende a infinito de e na x, dividido pelo limite
quando x tende a infinito, de 2, da constante 2. Então, no numerador, nós temos ali o e sendo elevado a infinito, então vai dar infinito, continua, né, dando infinito. E no denominador, agora, eu tenho limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então é 2. Agora eu não tenho mais uma indeterminação. Eu tenho infinito sobre 2, que o infinito sobre 2 também é infinito. Quando eu divido um infinito por 2, tá? Claro que aqui a gente está fazendo uma reflexão, né? Mas se eu tenho um infinito e eu divido por 2, eu continuo ainda tendo infinito. Então, esse limite agora, ele não resulta mais. Eu consegui desviar dessa indeterminação infinito sobre infinito, mas o resultado desse limite é infinito. Tá bem? Podemos passar para o próximo? Podemos, professor. Sabe, professora, é claro que esse não é um momento de estar na sala de aula, mas aqui, hoje eu estou conseguindo assimilar melhor o conteúdo. Eu acredito que se a gente tivesse mesmo na aula, talvez, ou não, né, professor? Se eu estou assimilando aqui dessa maneira Sim, síncrona, sim. sim. Isso. É, Professor, hoje, eu te confesso que hoje já está bem mais claro para mim. na verdade, assim, ó, a gente tem que usar as possibilidades que nós temos, né? E eu acredito que nesse momento de pandemia, que nós não podemos estar na aula, nós estamos tendo a chance de conhecer possibilidades novas, tá? Por exemplo, na aula nós conseguimos conversar e tirar dúvida e fazer exemplos e tal, como se nós estivéssemos lá. E também nós estreitamos os laços assim, tipo, eu tenho alunos que me mandam dúvidas assim, em horários diversos, e assim que eu posso, eu já preparo, ou faço uma chamada, ou mando um material com a explicação. Então, isso é uma possibilidade nova. Mas isso só se abre para quem mergulha a fundo. Por isso que eu sempre digo, né? Sim, sim, eu O te entendo. Gauss, ele diz que os encantos dessa sublime ciência só se revelam àqueles que têm coragem de ir a fundo nela. Enquanto a gente Sim. fica só na à Isso, margem do que vem a ser a matemática, a gente não consegue entender o que realmente ela é e o que realmente ela pode nos ajudar. Na verdade, a matemática fica sendo um empecilho na vida das pessoas que não se dedicam profundamente a ela, né? professor, mas eu te digo assim, a matemática, como te disse anteriormente, é bem fascinante porque nos faz pensar e raciocinar, né, professor? Eu, Isso, eu, eu não tenho facilidade, como eu te digo, mas eu vou lutando e vou conseguindo. é Eu isso já aí. estou agora pelo conteúdo, né, professor? Então, vamos Uhum. embora. Já está bem mais claro mesmo. Que bom. Já te agradeço. Então tá. Aqui nós temos o limite, olha só, uma função um tanto quanto complicada, né? Porque no numerador nós temos raiz quadrada de x mais um menos metade de x, e no denominador nós temos x ao quadrado. E nós queremos calcular o limite dessa função quando o x tende a zero. Então, primeiro eu vou fazer um teste aqui, vou aplicar o limite para essas funções, ou seja, eu vou calcular o limite do numerador, o limite do denominador, e vou ver para onde que eu estou sendo levado no cálculo desse limite. No numerador eu tenho uma função polinomial, então o limite de uma função polinomial, eu vou até escrever aqui, ó, eu vou fazer limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites. Então, eu vou calcular o limite quando x tende a zero de toda aquela função, raiz quadrada de x mais um menos um
menos a metade de x. E no denominador, eu vou calcular o limite quando x tende a zero de x ao quadrado. No numerador, fazendo uma substituição direta de x por zero, já que é uma função polinomial, eu vou ficar com raiz quadrada de 0 mais 1, estou substituindo, né, o x por zero, menos 1, menos 1 meio vezes zero. E no denominador, eu tenho x ao quadrado, substituindo, né? Eu faço isso porque é uma função polinomial, eu posso fazer a substituição direta. Professor, por que 1/2 ali vezes zero? Porque eu estou substituindo esse x aqui Ah, pelo zero, né? O limite está querendo tá, que eu analise tá, o valor da função quando x tende a zero. Aí, quando a tá. função é polinomial, como essa, eu posso fazer uma substituição direta. Então, ali no numerador, 0 mais 1 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Menos 1, menos 1 meio vezes 0 é 0. E no denominador eu tenho 0 ao quadrado, que é 0. No numerador fica 1 menos 1, 0. Então, essa função, quer dizer, o limite dessa função, me levou para a indeterminação 0 sobre 0. Quando isso acontece, nós podemos pensar em resolver esse problema pela regra de L'Hopital. E o que diz a regra de L'Hopital é que nós temos que calcular a derivada do numerador, a derivada do denominador e reaplicar o cálculo do limite. Tá bem? Então vamos fazer isso. Eu vou chamar aqui a função do numerador de f de x. Então f de x é igual. Eu já vou escrever assim, tá? Porque como eu vou ter que calcular a derivada, em vez de escrever raiz quadrada de x mais 1, eu escrevo x mais 1 elevado na 1 sobre 2, que é a raiz quadrada de x mais 1. Menos 1, menos 1 meio x. Agora eu vou calcular a derivada dessa função. Ou seja, f' de x é igual. Primeiro, esse primeiro termo aqui, 1 meio de x mais 1. Aqui, para calcular a derivada, eu tenho que pegar o 1 meio, multiplico aqui na frente. Então, a derivada, estou calculando ali a derivada de x mais 1 elevado na 1 meio, tá? Então, eu jogo o 1 meio para frente, vezes o x mais 1, elevado na 1 meio menos 1. Menos a derivada de 1, que é 0. E menos a derivada de 1 meio x é igual a 1 meio vezes a derivada de x, que é 1. Aqui, nessa 1 meio x mais 1 elevado a 1 meio menos 1, eu ainda teria, né, utilizando a regra da cadeia, eu teria que multiplicar pela derivada de x mais 1. Mas como a derivada de x mais 1 é 1, então não precisa. Eu vou até, como depois eu vou compartilhar com vocês essa resolução, então eu vou colocar aqui, ó, vezes 1, tá? Que aqui o que eu utilizei foi a regra da cadeia para o cálculo de derivadas. Então, aqui eu fico com 1 meio
x mais 1 elevado na 1 meio menos 1. Eu vou fazer aqui 1 meio menos 1, depois eu apago, tá? 1 meio menos 1 é 1 meio menos 1 sobre 1. Como os denominadores são diferentes, eu escolho um múltiplo comum entre 2 e 1, que o menor múltiplo comum entre 2 e 1 é o 2. Aí faço 2 dividido por 2, que dá 1. 1 multiplicado por 1 é 1, menos 2 dividido por 1, que é 2. 2 vezes 1, 2. No numerador ficou 1 menos 2, que vai dar menos 1. Então, menos 1 meio. Vou colocar aqui, menos 1 meio. Vezes 1, nem precisa aparecer. Menos 0 não precisa aparecer. E menos 1 meio. Então, esse é o valor da derivada do numerador. Agora eu vou calcular a derivada do denominador. Vou chamar ali o denominador de g de x, que é x ao quadrado. Então, g' de x é igual, derivada de x ao quadrado é 2x. Agora eu volto para o limite. Então eu quero calcular o limite quando x tende, x está tendendo a 0. Quando x tende a 0, coloco essa função nova agora. É 1 meio x mais 1 na menos 1 meio, menos 1 meio, dividido por 2x. Bom, no denominador, eu já vejo ali que quando eu aplicar o limite, vai continuar dando 0. Então, eu ainda tenho um problema no denominador. E no numerador, eu vou ficar com menos, quer dizer, 0 mais 1 dá 1, elevado a menos 1 meio, vai dar 1. Eu vou ficar com 1 meio menos 1 meio, vai dar 0 também. Então, eu continuo com a minha indeterminação. O que eu tenho que fazer é aplicar regra de L'Hopital mais uma vez. Vou até copiar daqui. Vamos aplicar de novo a regra de L'Hopital. Agora, a minha f' de x é igual a 1 meio, x mais 1 elevado na menos 1 meio, menos 1 meio. A minha f duas linhas, agora eu vou calcular a derivada de novo. Então vai ficar, esse menos 1 meio vem para frente, fica menos 1 meio vezes 1 meio x mais 1 elevado na menos 1 meio menos 1, vezes a derivada que está ali dentro, que é 1. Menos, derivada de 1 meio é 0. Então, só melhorando aqui, fica menos 1 quarto, que multiplica o x mais 1, elevado na menos 1 meio menos 1, vou fazer aqui, tá? Menos 1 meio menos 1. Coloco 1 aqui. Denominador comum é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes o menos 1, menos 1. E 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, resultou em menos 3 meios. Então, aqui, menos 3 meios. Vezes o 1, menos 0. Então, é isso mesmo. Esse é o meu novo numerador quando eu for calcular o limite. Mas agora eu tenho que calcular a segunda derivada, né, do denominador. Porque o meu x' deu 2x.
E agora eu quero calcular a segunda derivada. Derivada de 2x é 2 vezes a derivada de x, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, agora eu vou, de novo, para o cálculo do limite. Quando x tende a zero, no numerador, fica menos 1 quarto, x mais 1 na menos 3 meios, e no denominador, 2. Vejam que no denominador, quando eu calcular o limite, eu não vou mais ser elevado a zero, vou ser elevado a 2. No numerador, eu vou até escrever melhor ali aquela expressão para que a gente consiga calcular o limite com mais clareza, tá? Fica menos 1 sobre o x mais 1 ao cubo dentro de uma raiz quadrada. E no denominador é 2. Agora eu vou calcular o limite. Ou seja, o limite do numerador, quando x tende a zero, de menos 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1 ao cubo, dividido pelo limite, quando x tende a zero, de 2. Então, no numerador, pensando aqui numa substituição direta de x por zero, eu vou ficar ali no denominador com 0 mais 1, que é 1, elevado ao cubo, que dá 1, tira a raiz, dá 1. Então, no numerador, vai dar 1. Ah, não, tem um quarto aqui, peraí, eu esqueci aqui desse 4, tá? Desculpem aí. Aqui tem um 4, que é 1 quarto lá. Aqui, ó. 4. Por causa desse 4 aqui, tá? Que eu tinha esquecido, ó. Opa, esse 4 aqui. Agora sim. Então, no numerador, ali dentro do radical vai dar 1, 1 ao cubo é 1, raiz quadrada de 1 é 1, então fica menos 1 quarto. E no denominador, limite de uma constante é a própria constante. Professor, Então, por acaso, já para substituir ali aquele 4 com 2? Já agora? Daria 2? dividir, É, não é que o 4, esse 4, ele está no denominador de uma fração, né? Então, ele não divide, na verdade, ele multiplica. Agora que nós vamos fazer, ó, menos 1 quarto dividido por 2, nós fazemos menos 1 quarto, é divisão de duas frações, né? Então, a gente multiplica a primeira, a fração que está no numerador, pela fração do denominador invertida. Então, fica menos 1 quarto dividido, quer dizer, multiplicado por 1 meio. Fica menos 1 oitavo. E esse é o valor do limite daquela função. Deixa eu copiar ela aqui para a gente colocar lá. professor, então agora não precisa mais calcular a regra de L'Hopital. Não, porque a gente já encontrou, né, o limite ali, ó, Que é deu menos um oitavo. menos 1 oitavo. E isso é um motivo de muita alegria para nós, porque nós encontramos o valor limite dessa função, um tanto quanto complicada, mas que, através da regra de L'Hopital, nós conseguimos calcular Sim, sem problemas. Tá bem? Me passei um pouquinho ali, 3 minutos, sem mas problema. espero que vocês tenham aproveitado aí. Sim, Tem alguns exercícios lá, tá, que eu já disponibilizei para vocês, então peço que vocês façam aí. Se tiverem dúvidas, nós temos o atendimento amanhã e em seguida eu coloco uma avaliação para vocês sobre essa semana, tá bem? tá bom. Obrigada, professor. Um bom dia. Obrigado, um ótimo dia aí para vocês também.